ele vai dar o jeito dele. Mas vamos abrir em Atos capítulo 12, versículos 1 em diante. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, correram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de si. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, fez inquirição aos guardas e mandou-os justiçar. E partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. E ali estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasco, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, e lhes fez uma prática, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti nessa noite e pedir a ajuda do Teu Santo Espírito, Senhor. Nós podemos plantar, regar, Senhor,
mas só o Senhor pode fazer a tua palavra crescer nos nossos corações, e só o teu Espírito pode iluminar o nosso entendimento a fim de que compreendamos de forma clara, Senhor, ó Deus, as verdades contidas, Senhor, na tua palavra, ó Deus, que podem nos orientar e nos guiar, Senhor, e nos levar a viver uma vida cristã mais autêntica. Por isso, sei com a minha vida, e sei com os teus filhos e filhas que se encontram aqui, nós assim te pedimos, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando trabalhamos o livro das Escrituras, e hoje, mais especificamente nesse texto, nós vamos ter que abrir alguns parênteses para mostrar para os irmãos como é que a gente deve interpretar as Escrituras em alguns casos. Mas quando nós estudamos um texto, nós levamos em consideração o motivo pelo qual o livro foi escrito. O livro de Atos é um sermão de 3 pontos, praticamente, não é? Os 3 pontos nós encontramos em Atos 1:8. Jesus havia dito que a igreja, os discípulos, mais aqueles 120 que estavam lá, os 120 juntamente no qual os discípulos faziam parte, eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e pelo poder do Espírito Santo eles seriam testemunha de Jesus Cristo, e o que eles deveriam fazer como testemunha você pode ler em Lucas capítulo 24, verso 44 em diante. Jesus faz um resumo da mensagem que eles deveriam proclamar. Então, vocês vão ser testemunhas, ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, até a semana passada, nós afirmamos para os irmãos que de forma imediata, Atos 1:8 foi cumprido, quando nós terminamos o capítulo 11, com aqueles convertidos que ouviram o Evangelho lá em Cirene, em Chipre, dos irmãos que fugiram de Jerusalém, e esses foram para Antioquia e não mais pregaram o Evangelho para os judeus como estava sendo feito até agora. Apesar da expansão do Evangelho, o Evangelho ter saído de Jerusalém, sido pregado na Judéia e Samaria, mas infelizmente a igreja ainda não tinha uma percepção clara de que Jesus morreu para salvar pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ainda não havia caído a ficha que Jesus, ele não morreu para salvar judeus. Ele morreu para salvar judeus, mas juntamente com judeus gentios também. Então, até aquele momento do capítulo 11, pré-versículo 19, eles teimavam ainda, mesmo fora de Jerusalém, pregar o Evangelho só para judeu. Tivemos 2 exceções no caminho. 3, os samaritanos. Só que os samaritanos eram judeus mestiços. Então, nesse sentido, havia uma íntima ligação dos samaritanos com o judaísmo por causa da descendência judaica que eles tinham. Tivemos um problema com o eunuco, mas o eunuco e Cornélio eram tementes a Deus. Eles tinham uma ligação com o judaísmo porque eles se tornaram judeus de religião por opção, mesmo não havendo sido circuncidado. Possivelmente Cornélio, por causa da posição que ele ocupava no cenário das autoridades romanas, e o eunuco, vocês sabem, não poderia se circuncidar porque não tinham que circuncidar. Então, nesse sentido, eles tinham uma íntima relação com a fé judaica. Agora, aqueles que foram evangelizados em Chipre e em Cirene, esses, ouvindo o evangelho, foram para Antioquia, e o texto diz que eles pregaram aos gentios. Eles não estavam pregando mais aos judeus, e esses novos convertidos foram instrumento de Deus para levar o evangelho ao mundo. Como eu disse a semana passada, depois de Jesus Cristo, se nós pudéssemos olhar a nossa história, a minha história, a sua história como brasileiros, e dizer a nossa história, na história da igreja, começou aonde? Começou aqui em Atos capítulo 11, 19 em diante. Porque foi nesse momento em que Deus simplesmente volta a dizer, gente, toma pessoas novas convertidas e impulsiona essas pessoas para pregar o evangelho. Então o texto, ele termina falando de Paulo e de Barnabé, tendo havido levantado uma oferta para os irmãos de Jerusalém, eles foram a Jerusalém levar, a fim de que fosse entregue aos anciãos. E nesse intervalo entre a ida de Paulo e Barnabé para Jerusalém para entregar a oferta e o retorno dele, que foi o último versículo que nós lemos,
no capítulo 12, o último versículo é a volta de Barnabé. Eles cumpriram, eles foram lá e levaram uma oferta para os irmãos que estavam passando necessidade. Então, nesse intervalo, Lucas insere essa história sobre Pedro. Que ligação isso tem com o contexto do livro, com a expansão do Evangelho? Nós não temos uma relação muito grande. Alguns estudiosos dizem que Lucas inseriu isso aqui porque fazia parte do conhecimento que ele tinha dos episódios que ele tinha conhecimento e que ele queria tornar conhecido para aqueles que viessem ler o livro. Porém, esse texto, ele traz lições, assim, se nós pudéssemos dizer, traz lições resumidas acerca de tudo aquilo que a gente aprendeu do capítulo 1 ao 12, acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo, acerca da igreja, como essa igreja está caminhando, a segurança que essa igreja tem e o fato de que não existe nada que possa impedir o avanço da igreja. Tudo aquilo que se levantar contra a igreja vai perecer, não vai conseguir subsistir até que Deus cumpra tudo aquilo que Ele estabeleceu fazer por sua igreja aqui na terra. Então, lá no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 9, nós vimos a conversão de Saulo. E a partir da conversão de Saulo, com o fim das perseguições, agora a igreja estava enfrentando um período de paz. Período de paz que terminou mais uma vez aqui. Então aquela paz, aquele momento de refrigério que a igreja estava passando, ela terminou aqui. E agora, se você prestar atenção, o problema da perseguição ficou pior. Porque até o que nós estudamos até agora, a perseguição era movida pelos judeus contra a igreja. Era movido pelo Sinédrio, era movido pelas autoridades judaicas. Só que a partir de agora, o Império Romano entra em cena. Quando nós estudamos o livro de Apocalipse, principalmente capítulo 12, 13 e 14, o 12 ele fala a respeito da batalha espiritual que nós como igrejas enfrentamos. O diabo, ele continuamente arma ciladas para tentar destruir a igreja. E nesse sentido, no 12, 17 de Apocalipse, ele, como não conseguiu destruir a igreja, nem a do Antigo Testamento, que era o povo de Israel, que traria o Messias, e convencido de que não vai conseguir destruir a do Novo Testamento, então ele se utiliza de instrumentos e artifícios para tentar impedir que nós sejamos os crentes que deveríamos ser. Então ele declarou guerra pessoal. 3 instrumentos ele vai usar. Em Apocalipse capítulo 12, 13, ou 12, 13 e 14, esses instrumentos são apresentados. Ele vai utilizar os sistemas de governo, os governantes, e lá em Apocalipse 12, João está fazendo alusão ao Império Romano. Ele vai usar as falsas religiões, na qual o judaísmo, desviado das promessas de Deus, o Antigo Testamento era tanto que por 2 vezes nas 7 cartas de Apocalipse, o judaísmo é chamado de sinagoga de Satanás, de ajuntamento do diabo, não é mais o ajuntamento de Deus. Ele vai se utilizar do curso do mundo e vai se utilizar das pessoas que viraram as costas para Deus e são guiadas pelo diabo, pelo curso do mundo e pela sua natureza pecaminosa. E nesse sentido, por crerem e servirem a outros deuses e não a Deus, eles são possuidores da marca da besta. Então aqui nós temos de maneira clara uma narrativa da instrumentalidade do diabo tentando se opor à obra de Deus, utilizando o rei Herodes Agripa I. Então agora o Império Romano também entra em cena para perseguir os cristãos, e aqui infelizmente por questões políticas, né? Quando você lê o Novo Testamento, até com Paulo, que você vai ver Paulo com Agripa lá, que quase convenceu ele,
O Agripa disse para Paulo: quase você me persuadiu a me tornar cristão. Mas você vai ver desde os evangelhos até o livro de Atos várias citações de Herodes, e só que você lê sobre Herodes, depois diz: Herodes morreu, e depois vem Herodes morreu, e vem Herodes de novo, e você fica lá: mas que Herodes difícil, né, de matar, porque Herodes não é um nome, é um cargo. Então Herodes era um cargo, era uma função no império. O Herodes era um rei de uma determinada região. Se nós pegássemos a configuração do Brasil, Herodes seria um governador de um estado. Então, nesse sentido, ele era escolhido pelo imperador e ele era colocado numa determinada região, ele recebia domínio sobre uma determinada região. No caso desse, Herodes Agripa I ia ali de Jerusalém, da Judéia, até Cesareia de Filipe, onde Cornélio se converteu. E o que é que acontece? Não era um cargo vitalício. O imperador não chegava para um cidadão romano, uma autoridade, e dizia: olha, você vai ser rei dessa região e você vai ser rei até morrer. Na verdade, um dos requisitos para que ele permanecesse no cargo vitaliciamente até a sua morte é que ele mantesse a ordem, livrasse aquela região de tumulto, de confusão, de rebelião, e que ele tivesse o apoio do povo. E aí o que é que acontece? Esse Herodes Agripa I, ele era rei de uma região habitada maciçamente por judeus. E ele descobriu uma coisa: se ele maltratasse os crentes, ele teria o apoio político dos judeus. Então, ele se utilizou da perseguição contra os cristãos e do ato de maltratar os crentes. Por quê? Porque isso deixava a maioria da população da região em que ele era rei alegre. E em função disso, ele não apenas, agora, como autoridade romana, começou a perseguir a igreja, como ele decidiu matar os líderes da igreja. Então nós temos aqui, por questões políticas, e por aquele mesmo tempo. Que tempo é esse? É o tempo em que Paulo e Barnabé pegou a oferta em Antioquia e foi levar para Jerusalém. Então, nesse tempo da sua vinda e da sua volta, não sei porque em nenhum momento aqui Paulo e Barnabé não é citado, mas ele diz aqui: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. O primeiro mártir da igreja foi Estevão, o diácono. Isso nós vimos no final do capítulo 7. O primeiro mártir apostólico foi Tiago. Então, por questões políticas, para que ele estava se utilizando do martírio dos cristãos para fazer campanha de apoio popular, a fim de que ele pudesse permanecer no governo. Então, ele, como é que eu posso dizer assim, ter apoio dos judeus, ele matou Tiago. E uma coisa nos chama atenção: isso funcionou. O ato de maltratar os crentes e o ato de assassinar um apóstolo fez com que a popularidade dele crescesse no meio dos judeus. E isso era uma garantia de estabilidade no seu reinado. Então, o que é que ele fez? Já que, se eu matei Tiago, que fazia parte do círculo dos discípulos ou dos apóstolos considerados normais, se eu mato o líder dele, aí é que eu vou virar o cara. Então, o que ele fez? Já que a popularidade dele subiu com Tiago, ele decidiu matar Pedro. Então, se o meu índice de aprovação subiu com Tiago, agora ele vai a 100%. Então, vendo que isto agradara, está lá no verso 3, os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. E aqui é uma coisa interessante, né? Desde o início do livro de Atos, uma coisa nós temos repetido continuamente: o que estava acontecendo com a igreja era que o governo, ou o domínio, ou como é citado em alguns lugares, o enchimento do Espírito Santo, que não é volume, mas é governo mesmo. O Espírito Santo estava conduzindo a igreja para que ela obedecesse e se ajustasse àquele padrão que foi dado em Atos 8. Ela tinha que pregar em Jerusalém, depois de Jerusalém invadir a Judéia e Samaria, e de Judéia e Samaria deveria alcançar o mundo. Então nós temos visto
como Deus, com a sua mão poderosa, sustenta a sua igreja e, em meio às adversidades e lutas e ameaças e sofrimentos, Ele vai sustentando a fim de que a sua igreja cumpra o que Ele havia determinado. E aqui, mais uma vez, nós vemos algumas questões práticas da vida cristã. Primeiro, é que Deus é aquele que administra não apenas a história da sua igreja, mas a história do mundo. O mundo não está sem controle. O mundo está sendo regido por aquele que está sentado no trono e reina. As nossas vidas estão sendo conduzidas por aquele que está sentado no trono e reina. Então Deus está no controle, não é o homem que está em controle. Quando Jesus estava diante de Pilatos, ele disse a mesma coisa. Ele disse: olha, você sabe que eu tenho autoridade para me soltar. E Jesus disse: olha, tu não terias autoridade nenhuma se do alto não fosse dada. Ele deixou claro que quem estava no controle das circunstâncias, da situação que ele estava envolvido, não era Pilatos, era Deus. E não era Pilatos que iria dizer se ele ia para a cruz ou ia ser solto. Quem iria determinar o seu destino era aquele que estava sentado no trono. Então, nesse sentido, em especial nesse texto, nós vemos a mão soberana e poderosa de Deus, por um lado, conduzindo a história da sua igreja, e pelo outro, utilizando aqueles que estavam sendo utilizados pelo diabo para cumprir o seu propósito. Eu acho interessante isso, né? Lá no livro de Apocalipse a gente vê muito isso, né? Principalmente nas trombetas, na quinta e na sexta, quando a instrumentalidade são espíritos malignos, né? E Deus está no controle daquilo. Eles só vão até onde Deus deixa a corda se esticar. Então, o capítulo todo fala da destruição que o diabo foi autorizado a fazer nesse mundo, mas Deus está com a mão nas rédeas, dando a ele o tamanho da rédea que Deus determinou que fosse realizada, a fim de que o nome de Deus fosse glorificado. Então, mesmo se levantando, mesmo se opondo, esse texto mostra claramente que Deus, assentado no trono, é que estava estabelecendo os limites dessa oposição. Deus estava administrando todas as coisas, como Ele continua administrando todas as coisas hoje, tanto as realidades no âmbito secular, mundial, como as nossas vidas. Mas uma coisa nos chama a atenção, no que diz respeito à soberania de Deus administrando a vida da sua igreja, é que em sua soberania, Deus permite que a sua igreja sofra. Faz parte do plano de Deus e, mais especificamente, faz parte dentro desse contexto de perseguição. Nós vemos cotidianamente, ao entrarmos na internet, principalmente o Facebook é o instrumento mais utilizado, vemos fotos e anúncios de cristãos que estão sendo mortos em determinado lugar, principalmente nos países de prevalência muçulmana. Hoje mesmo postaram uma de cristãos que foram mortos na Nigéria, 200 cristãos. Eu queria abrir um parênteses. Quando você vê uma informação dessa, tantos cristãos foram mortos em tal país, na Nigéria, em tal lugar, e eles colocarem uma foto, não compartilhe antes de ir lá no Google e colocar informação e buscar informação em outros sites. Infelizmente é comum nos posts evangélicos acerca de perseguição contra os cristãos, eles falarem de perseguição, de morte em crente, e botar uma foto que não tem nada a ver com aquilo. Então nós já pegamos, eu não posto enquanto eu não vou lá e vou na internet e fuço até encontrar ou testificar que aquela foto é autêntica e que aquela notícia é autêntica. Às vezes a notícia é verdadeira, mas a foto que eles colocaram lá, que não é a foto real, estraga. E aí nós vemos os não crentes escrevendo comentários dizendo que os crentes estão escrevendo mentira na internet. Por quê? Porque a foto não condiz com a notícia. Já peguei alguns que a notícia era verdadeira, mas a foto não. E aí é complicado lidar com a situação dele. Eles arrumam uma foto para impressionar, ou falam de um acontecimento que ocorreu hoje, uma foto de 4, 5 anos atrás, foram crentes que morreram por causa da perseguição, mas não é o que diz respeito àquele relato que está ali. Então nós temos enfrentado muito isso. Mas a parte disso,
uma coisa nós vemos, faz parte do plano de Deus o sofrimento da sua igreja. E principalmente num contexto de perseguição. Imagine, Oriente Médio, China, Coreia do Norte, Cuba, ou outro país comunista ou socialista que atrai a parte dos muçulmanos e em algumas regiões do mundo. Como o Evangelho pode ser pregado num ambiente de perseguição? Que instrumentos Deus usa para pregar o Evangelho àqueles que estão se opondo ao Evangelho? O instrumento de Deus é permitir que os seus filhos sejam presos e sejam forçados a negar sua fé. E como um crente nascido de novo nunca vai fazer isso, então o Evangelho é pregado para aqueles que se opõem. Então é o instrumento de Deus para levar o Evangelho aos perseguidores do Evangelho. E uma das coisas que nos chama a atenção, se você tiver curiosidade de pesquisar nos livros de história da igreja, ou nos artigos de história da igreja, que contam uma história da igreja desde o ano 50 até o ano 300, mais ou menos, 305, quando encerrou as perseguições, e você vai descobrir nas entrelinhas que havia uma consciência clara no meio dos cristãos acerca desse aspecto que Deus poderia utilizar a vida deles e a morte deles para glorificar o seu nome. Então havia uma perseguição. Um exemplo, estávamos reunidos aqui, vamos dizer que a gente está em Jerusalém, na época em que esse livro foi escrito, e aí chegasse o recado: olha, a polícia está saindo lá de Sombrio agora para vir prender vocês. O que é que a gente fazia? Não ia dar uma de super-herói, a gente ia terminar o culto aqui, se mandar. Só que aí, em vez de ir para Sombrio, a gente fugia para Santa Rosa sem saber que tinha uma emboscada de policial para prender a gente. Quando chega ali, prenderam a gente. Então eles não se desesperavam, porque eles tinham uma consciência de que aquela era a maneira através do qual Deus iria glorificar o seu nome na vida deles. Então, sofrimento sempre fez parte do governo soberano de Deus para a vida daqueles que recebem. Então, toda essa pregação moderna de que Cristo vem para a sua vida, entrega a vida a Ele e você vai parar de sofrer, isso não é bíblico. Os sofrimentos fazem parte da vida de qualquer um por causa da corrupção do pecado. Eles vão terminar de forma definitiva para os crentes quando Cristo voltar para buscá-los ou nós morrermos. E Ele vai piorar terrivelmente para os não crentes quando Cristo voltar ou eles partirem dessa vida antes dele. Então, nesse sentido, mesmo enfrentando esses momentos de dificuldades, de sofrimento que pode terminar com a morte física. E eu volto a dizer, a morte física não é derrota para o crente que morre crente, gente. Morte física só é um terror para um crente que morreu desviado. Era um falso crente na vida. Mas para o crente que morreu perseverando na sua fé em Jesus Cristo, a morte é uma declaração de vitória. Lá em Apocalipse capítulo 12, 11 diz: e eles, pois, o venceram quem? Ao diabo, que por força da perseguição e do sofrimento estava tentando fazê-los negar Jesus Cristo, e eles morreram sem negar o seu Salvador. E aí eles não perderam, não foram derrotados, porque o instrumento para matar eles foi o diabo. Na verdade, quando eles foram mortos, quem perdeu foi o diabo. Porque todo o trabalho do diabo é tentar fazer um crente negar sua fé. E ele vai até a última consequência. E quando um crente morre sem negar, ele perdeu a batalha. Ele foi o derrotado. E lá em Apocalipse capítulo 12, 11 diz: e eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram as suas próprias vidas. Então a maneira como a igreja primitiva lidava com o sofrimento é diferente da nossa era. Nós somos bombardeados com essa influência do neopentecostalismo, do pare de sofrer, saia do sofrimento e aí por diante. E isso tem feito com que se estabeleça uma igreja falsa no mundo que tem infelizmente atraído uma multidão. Mas Ele, em sua soberania,
Deus não apenas permitiu que irmãos da igreja fossem maltratados, tanto que desde a perseguição dos judeus lá em Jerusalém, tiveram que fugir. E eles fugiram de Jerusalém, correndo do Sinédrio e de Paulo, e caíram nas mãos de Herodes. Então Deus permite, em sua soberania, que a sua igreja sofra, e que muitas vezes membros da igreja, inclusive líderes, morram por causa disso. Só que nós temos que lembrar que a morte por cristão não é o fim, é o começo. É o começo do desfrute da melhor vida que Deus tem para nós e que foi conquistada na cruz do Calvário. E essa vida vai ser boa eternamente. Nunca mais haverá risco de ela se tornar ruim de novo. Então, Deus permitiu que cristãos sofressem, fossem maltratados. Deus permitiu que o apóstolo Tiago fosse morto. Estava no plano de Deus que a carreira de Tiago acabasse nas mãos de Herodes. O escritor dos Hebreus, no capítulo 12, diz que nós temos uma carreira que foi proposta por Deus. E Cristo está nos esperando na linha de chegada. Então eu corro olhando para Ele. E eu vou encontrar com Ele ou pela vinda dele ou pela minha partida. Então o que aconteceu aqui com Tiago é que no plano de Deus, a carreira de Tiago acabou ali. Ele terminou fiel ao Senhor e foi para o paraíso. Ele não foi o derrotado. E ele pôde testemunhar acerca de Jesus Cristo. Por quê? O modus operandi é o mesmo de hoje. Eles prendem o cristão e por força de ameaça, e por força de tortura, e por força da morte iminente, eles tentam fazer o cristão amaldiçoar Jesus Cristo e negá-lo. E à medida que ele, por força da ameaça, tenta fazê-lo negar, o cristão vai professando a sua fé, professando o que ele crê, falando da salvação que ele tem, da segurança, e com isso ele está pregando para aqueles que os estão ouvindo. Então a morte de Tiago e o martírio dos cristãos são um instrumento de Deus para levar o Evangelho àqueles que se opõem ao Evangelho. Não é diferente com os nossos irmãos do Oriente Médio. Não é diferente com os nossos irmãos na China. Não é diferente com os nossos irmãos lá na Coreia do Norte. Nem tampouco nos países de prevalência comunista. Deus está usando aqueles nossos irmãos que diariamente nós vemos as fotos deles sendo martirizadas para que o Evangelho seja pregado àquelas pessoas. Eles são vencedores, gente. São vencedores. Alguns anos atrás, antes de eu vir para cá, 15 anos atrás, eu estava saindo da sala de aula, passei no quadro do seminário, estava a foto de um pastor lá na África que foi enforcado foi crucificado por causa de Jesus Cristo. E na hora que eu parei para olhar a foto, uma aluna minha ia passando e viu a foto e fez: "Ah, coitado". E eu me voltei para ela e disse para ela: "Nunca mais abra a sua boca para dizer isso". E ela olhou: "Mas pastor, o senhor está sendo quase assim insensível". Eu digo: "Eu não estou sendo insensível nesse Cristo. Jesus disse que eles faziam parte dos verdadeiramente felizes. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa". E perseguir ali é prender, torturar e matar. Então ali estava alguém que morreu firme na sua fé. Ele era um bem-aventurado. Ele fazia parte daquela lista, apesar de em Atos, em Hebreus haver encerrado lá, mas não encerrou. Ele é alguém que está engrossando aquelas fileiras. Ele faz parte daqueles que Jesus em Apocalipse 12:11 disse que são vencedores. Não importa a pressão que o diabo tenha feito contra ele, ele permaneceu firme e ele morreu sem negar o seu Salvador. E isso é um testemunho que influencia, e Deus usa para salvar perseguidores e também usa para juntar culpa para puni-los no dia do juízo, ou puni-los ainda aqui. Muitos dos perseguidores da igreja vão ser punidos aqui. Mas se por um lado, em sua soberania, Deus permite que o seu povo sofra, e Deus permite que por instrumentalidade do diabo, usando aqueles que ele quer usar, Deus venha até matar
um servo seu, um crente ou um líder, porque muitos crentes morreram. Por outro lado, se a carreira que Deus determinou para a minha vida e a sua vida não chegou ao fim, nós somos imortais. Então, para Tiago, a carreira que Deus propôs para ele terminou ali. Não foi Herodes, não foi o martírio, não foi a prisão, foi Deus que determinou que ele terminaria a sua carreira naquele momento. Por outro lado, Herodes se alegrando com aquilo e achando que ele estava com a corda toda e com o controle de tudo, disse: eu vou continuar. Se a minha popularidade melhorou com a morte de Tiago, então eu vou matar o líder deles. E aí mandou prender Pedro. Só que no plano de Deus e na carreira que Deus propôs, não chegou o dia de Pedro morrer. Então o nosso Deus é o Deus que permite coisas na nossa vida, mas nosso Deus também é aquele que em sua soberania nos livra. Então aonde Deus permitiu sofrer, aonde Deus permitiu morrer, e a outro Deus vai lá e livra. E aí no verso 3, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, que era aquela festa que precedia a Páscoa, e por serem juntas as duas festas, elas eram celebradas como se fosse uma só. Então o que aconteceu? Tiago foi preso fora desse âmbito. Ele foi preso, foi julgado e foi morto na hora, depois do julgamento. Ele queria fazer a mesma coisa com Pedro, só que no relógio de Deus, Deus programou tudo direitinho. Parece aquela vinda de Paulo para Damasco, né? Paulo veio, levava de 5 dias a 7 para chegar em Damasco, lá de Jerusalém, e no último dia, quando ele estava chegando perto de Damasco, parece que tudo ia dar certo, Deus vem, intervém e salva Paulo, e salva a igreja. Aqui ele fez a mesma coisa. Então, Pedro é preso, só que o rei lá, o Herodes Agripa I, ele vem de uma linhagem cuja mãe fazia parte daquele povo dos Macabeus do Antigo Testamento. Ele tinha uma linhagem judaica e ele tinha conhecimento dos pormenores da lei judaica. Então, por respeito aos judeus, a quem ele queria agradar, ele prende Pedro, porque naquele período da festa não poderia matar ninguém. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Então, ele prende Pedro e coloca Pedro sob guardas, né? E ele não queria que nada desse errado. Ele até exagerou na segurança, né? Porque normalmente um preso, ele era atado com a algema ligada a um soldado. Mas aqui não, ele coloca Pedro algemado a 2 soldados, a fim de que Pedro não pudesse escapar. Só que, volto a dizer, ele ignorou e não tinha conhecimento da realidade de que quem controla a história do mundo é aquele que está sentado no trono. Quem controla a minha história é aquele que está sentado no trono. Quem controla a sua história que está aqui é aquele que está sentado no trono. Nós estamos aqui nessa noite porque na carreira que aquele que está sentado no trono determinou, não chegou o nosso dia de partida. Só que, se houvesse chegado, o que nós faríamos? Absolutamente nada. Ser crente é tão bom que nem a morte traz medo para a gente. Isso é uma coisa bíblica. Então o crente jamais deve ter medo da morte, porque ele sabe que o melhor que Deus tem reservado para ele, ele vai começar a desfrutar depois de partir dessa para o porvir. Então ele prende Pedro, e aí prende nessa semana. Pedro é colocado na prisão e os crentes vão morar, gente. A expressão que é usada aqui, que depois que prenderam Pedro, os crentes faziam contínua oração por ele, no versículo 5, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração, e o tempo lá, e o modo dessa contínua oração, estabelece a realidade de que Pedro foi preso vários dias, e a igreja orou vários dias. E aí chegou o dia D. Ele vai dizer aqui que Herodes, no verso 6, quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer lá, o que é que aconteceu? Herodes estava planejando fazer a mesma coisa que fez com Tiago: expô-lo, condená-lo e matá-lo. E aí Pedro iria enfrentar esse mesmo julgamento no outro dia. Uma pergunta: se você soubesse que ia morrer amanhã,
Como você passaria essa noite? Já pensou nisso? Se soubesse, estava determinado, olha, tu vai morrer amanhã de noite. Como é que você passaria essa noite? Aí a gente olha como é que Pedro passou. Gente, ele estava dormindo acorrentado a 2 homens, mas não estava nem aí. Ele ia morrer no outro dia, mas ele estava tranquilo. Ele estava dormindo como se ele fosse viver sem nada. A morte não causa mais pavor ao crente, porque Cristo morreu na cruz para levá-lo disso. O escritor aos Hebreus diz isso, que o que o diabo se utiliza para trazer maior pavor aos homens desse mundo é o medo da morte. Mas desse pavor os crentes foram livrados, porque eles sabem para onde vão. Então Pedro tinha plena consciência de que a vida dele, o curso da vida dele e o tempo da vida dele está nas mãos de Deus e não dos homens, e não das circunstâncias. E a nossa vida não é diferente. Então ele vai dizer, verso 6, e quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo, cinge-te, e ata as tuas alparcas. E ele o fez e disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia e não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia algum tipo de visão. Então, se não chegou a hora, Deus intervém. E eu volto a dizer, Deus intervém com um milagre, como ele fez aqui. Ele enviou um anjo para livrar Pedro. Ele pode utilizar os irmãos da igreja para ajudar a fugir. Os irmãos ajudaram Paulo a fugir de Jerusalém. Quando Paulo estava em Damasco, foi perseguido pelos judeus, queriam matar ele, ele foge para Jerusalém. Os de Jerusalém não acreditaram que ele era um crente, Barnabé teve que fazer o meio campo. Só que agora os gentios queriam matá-lo lá, e aí os irmãos da igreja escoltaram Paulo até que ele tivesse segurança, e aí ele foi para Damasco. Ou, da mesma maneira, quando Paulo teve que fugir no cesto, porque determinaram matar ele. Então, às vezes, Deus se utiliza de pessoas para nos livrar dos perigos. Às vezes, Deus age de maneira sobrenatural para nos livrar dos perigos, quando esses perigos são contrários àquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Mais ainda, quando de alguma maneira nós enfrentamos alguma ameaça de morte, quando não chegou o dia da nossa partida determinado por Deus. Então quem tem o controle da nossa vida é Deus, não são os homens, por mais que os homens planejem, por mais que pareça aos olhos dos homens que o ataque vai dar certo, mas se Deus não determinou nos usar como instrumentos para que pela nossa morte o nome dele seja glorificado, volto a dizer, nós somos imortais. Nós somos imortais. Nada vai conseguir prevalecer contra a igreja se Deus não houver determinado no trono que chegou o fim da carreira dos seus. Então, estava tudo pronto, Deus entra em cena, chama um anjo. A coisa foi tão espetacular que Pedro, ele já tinha tido aquela visão do saco descendo do céu, ele pensou que era mais uma. E ele só caiu na real quando estava na rua, uma quadra depois da prisão, e o anjo desapareceu. Então, quando ele cai em si, então ele procura os irmãos. E ele sabia onde os irmãos se reuniam para orar. Então, enquanto Pedro estava na prisão, Deus estava trabalhando para soltá-lo. E estava trabalhando de que maneira? Em resposta à oração dos crentes. Então nós sabemos, gente, que muitas vezes nós oramos e não acontece nada. Mas nós não podemos ignorar a verdade que Deus se utiliza das nossas orações para cumprir seus propósitos. Pedro estava preso e a igreja estava orando por Pedro. A igreja deve ter orado por Tiago. Só que Deus determinou que a morte de Tiago seria para a glória dele. Mas não chegou a hora de Pedro morrer. E ouvindo a oração do seu povo,
Deus intervém, tira Pedro da cadeia e Pedro vai até os irmãos. E uma coisa eu queria deixar claro aqui, e uma coisa que eu tenho dito desde o início da análise dos Atos: a igreja primitiva era igual à igreja atual. Vez por outra, ainda hoje, mesmo estudando Atos e falando tudo isso, vez por outra a gente encontra alguém suspirando: era tão bom que a igreja de agora fosse igual à igreja primitiva. Era igualzinha. Eles eram pecadores igual a nós. O que estava aparecendo de bom neles era o poder do Espírito Santo governando a vida deles, levando-os a obedecer aquilo que Deus havia determinado. Mas não havia neles algo de diferente. Eles eram pecadores igual a nós, frágeis, sujeitos às mesmas tentações. E aqui nós vamos ver a fragilidade da igreja. Aqui a gente lê assim, mas que absurdo! A igreja teve um surto de incredulidade em meio a toda aquela ação sobrenatural que Deus estava realizando nos seus dias. Por quê? Pedro estava preso. E o que é que a igreja estava fazendo? Estava orando para Deus soltar Pedro. E aí o que é que acontece? Deus ouve a oração da igreja, faz um milagre, põe Pedro na rua. Pedro corre lá no culto onde os irmãos estão orando para Deus soltar ele e bate na porta. E o que é que aconteceu? Está aqui, verso 12. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E aí eles estavam orando por quê? Lá no versículo 5 diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. Eles estavam orando de noite aqui. Há vários dias eles estavam orando continuamente por Pedro, para que Deus fizesse alguma coisa por Pedro. E aí, enquanto eles estão orando, Pedro chega lá, verso 13, e batendo na porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava na porta. Veja o episódio como é cômico, gente. Dá para fazer um programa de humor com isso aqui. Por quê? Imagine que vamos escolher um aqui. Eu estou cego, né? Estou enxergando só o vulto de você. Mas imagine, o Kleber está precisando de uma coisa e aí ele pedisse à igreja aqui que estivesse orando. Vamos orar. E os irmãos aqui toda semana orando. Deus abençoe o Kleber, dá para Kleber aquilo que ele está precisando, dá para Kleber orar assim uma semana, 2 semanas, 3 semanas. E quando a gente estivesse aqui hoje, alguém chegasse na porta e dissesse: Kleber, Deus fez o que pediram para ti. O que é que Kleber ia fazer? Eu não sei o que ele ia fazer, mas a igreja não acreditou que Deus soltou Pedro. Gente, eles estavam há vários dias orando: Deus solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. E aí a menina chega e diz: Deus soltou Pedro, tu tá doida. Eram iguais a nós. Eles não tinham nada de mais. O que havia neles é que eles estavam vivendo uma época de profundo avivamento. E o poder do Espírito Santo, mesmo com essas fragilidades, mesmo com essas deficiências, estava usando eles para cumprir a vontade de Deus. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que Deus usa a vida da gente com todas as nossas deficiências. É uma luta quando nós desafiamos a igreja para fazer alguma coisa na prática. Por quê? Porque nós temos o costume de olhar para as deficiências da gente e dizer: eu não vou conseguir. A igreja primitiva era deficiente e fez. Porque não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força, é pelo poder de Deus que as coisas do reino acontecem. Então era uma igreja, olha, incrédula. Eles estavam orando sem crer e Deus respondeu. Eu achei interessante isso. Eles nem estavam acreditando no que estavam pedindo, mas Deus fez. Sabe aquela oração que você faz por causa da pressão e do sentimento? Era o líder dos apóstolos que estava preso. Ele não advogava para si esse título, mas naquilo que a Bíblia fala, ele foi o que se destacou no meio e se tornou o líder no colégio apostólico. E agora, o apóstolo de maior vulto, de maior peso, está preso e a sua morte é iminente. Então, por força da pressão do sofrimento, a igreja não podia fazer nada. Se fosse lá, ia ser presa também. Então eles começaram a pedir socorro a Deus.
socorro a Deus, socorro a Deus. Para Tiago, Deus não livrou, mas para Pedro, Deus colocou a sua mão poderosa e o livrou. E disseram para a moça: você está fora de ti, estás fora de ti, estás louca, mulher. Então, que Deus não ia soltar Pedro? Aí uma hora dessa vocês estão orando por quê, né? É bem parecido com aquela história que eu contei uma vez aqui de um pastor do sertão da Paraíba, eu acho que foi da Paraíba, que chamou a igreja, estava uma seca, há vários meses não chovia, estava seco, estava a ponto de faltar água, e ele convocou a igreja no domingo de manhã, subiu um monte que tinha ao lado da cidade para orar para que Deus fizesse chover. E aí no domingo de manhã os irmãos começam a chegar na igreja, e aí quando o pastor vê aqueles irmãos, na hora de sair, ele diz: irmãos, pode voltar todo mundo para casa. E aí os irmãos perguntaram: mas por que, pastor? A gente não vai orar no monte, não. Eu convoquei vocês para orar para que Deus mande chuva. Ninguém vem com guarda-chuva, então bota para casa. Ninguém está acreditando que Deus vai mandar chuva desse jeito. E aí vem o caso aqui da igreja. Em si, eles não estavam levando muita fé que a oração ia ser respondida. Só que Deus tem um plano. E quando Deus tem um plano, ele não pode ser frustrado. Não chegou a hora de Pedro partir. Deus foi lá e o livrou e o soltou. E ele se apresentou à igreja, e a igreja viu a mão de Deus respondendo a sua oração. Isso certamente serviu de fortalecimento para a igreja. E aí ele diz no verso 26: mas Pedro perseverava em bater a porta, e quando abriram, viram-no e se espantaram, e acenando-lhe ele com mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Duas coisas nós observamos aqui. Primeiro, que Pedro não era mais o líder da igreja de Jerusalém. Possivelmente aqui nós temos um caso de um presbiterado antes de que nós tivéssemos por Paulo a ordem estabelecida lá em 1 Timóteo capítulo 3. Ou aquela estrutura que nós vemos em Atos capítulo 20, quando ele chama os presbíteros de Éfeso para se reunir e ler. Então, Tiago, o irmão de Jesus Cristo, ele foi aceito como líder da igreja de Jerusalém. Pedro havia saído, os apóstolos não foram escolhidos para serem pastores de igreja, eles foram escolhidos para servir a igreja de maneira geral e estabelecer o fundamento doutrinário sobre o qual a igreja ia ser construída. Então Pedro simplesmente chega para os irmãos e diz: avisa a Tiago e aos irmãos. Possivelmente os irmãos aqui eram os outros apóstolos. Só que uma coisa que nos chama a atenção é que o líder da igreja de Jerusalém não era um apóstolo. Lá em Gálatas, capítulo 2, Paulo vai fazer uma citação assim: que ele foi para Jerusalém e não encontrou nenhum dos apóstolos, senão a Tiago. E aí, alguns intérpretes inferem que Tiago era um apóstolo, e ele não era um apóstolo. Ele não encontrou nenhum dos apóstolos, e possivelmente nós estamos tendo um problema de tradução no original ali que precisa ser solucionado. Possivelmente ele está dizendo que, não encontrando os apóstolos, encontrou a Tiago, o irmão do Senhor, que era, naquele momento, o pastor ou líder da igreja em Jerusalém. Então Pedro chega e diz: avisa Tiago e o restante dos irmãos, possivelmente fazendo alusão aos apóstolos e aos líderes da igreja. E o que é que Pedro faz? Vaza, gente. Imagine, depois de um livramento daquele, eu às vezes fico preocupado com alguns crentes hoje que são alvos de uma intervenção de Deus e se acham os todo-poderosos, os imbatíveis, os invencíveis. Pedro tinha acabado de presenciar uma ação sobrenatural de Deus poderosa para livrar a vida dele. Só que ele teve uma atitude contrária ao que ele havia tido até agora. Porque eles pregam lá, depois do Pentecostes, e eles são presos e ameaçados. Só que no outro dia eles estavam pregando no templo de novo.